Bom, esses critérios aqui, eu não sei se lá do fundo tá dando para ver com qualidade, mas esses critérios, basicamente, quando a gente fala lá do chá, aqueles conceitos de conhecimento, habilidades, atitudes, ele se converte num método de avaliação chamado CBT, que é conhecimentos baseados em treinamento baseado em conhecimentos. Esses itens que existem aqui, que eu coloquei aqui para vocês, são exatamente os itens que estão na ficha, que são avaliados numa ficha de instrução. Eu não sei se a ficha do Aeroclube tem algo do tipo assim de... Ela vai seguir o modelo que a ANAC coloca. A ANAC coloca um modelo, então, mas... pode ser que ela tenha o básico da ANAC, Perfeito. você coloque alguma coisa que você queira adicionar, e ela pode ficar no básico da ANAC. O básico da homologação, tá? Eu acredito que o nosso aqui é o da ANAC, tá? Mas ele engloba quase tudo. Quase tudo, quase tudo. Com outras palavras, mas tem tudo por aí. Todos os voos. E toda a ficha mesmo que tu vai estar voando, sei lá, final de avaliação e vai ter lá. Vertentes de análise, entendeu? No próprio comportamento, na própria atitude, então você tem vários perfis de análise. Para facilitar um pouco o entendimento da mudança de uma ficha com essa base para uma ficha antiga, sabe aquelas fichas que a gente só coloca, por exemplo, satisfatório, insatisfatório, satisfatório, insatisfatório? Aqui, quando a gente entra lá e coloca esse conceito, primeiro, fica mais claro o todo dessa diferença entre hard skill e soft skill. Então ali eu tenho, por exemplo, gerenciamento da automação e voo manual. O que eu estou esperando do colega? Hard skill dele ali, né? Mas em compensação tem lá, gerenciamento da carga de trabalho. Eu estou um soft skill. Então eu consigo avaliar de uma forma mais global esse candidato ou esse piloto que está ali no processo de formação para que ele tenha uma ficha mais condizente. Porque às vezes acontece de ele tá com uma deficiência num item técnico, mas pô, o cara fez um gerenciamento, ele tem o dom ali, o tato de fazer um gerenciamento muito bom. Eu tenho que avaliar ele, né? Não dá só para dar um satisfatório e insatisfatório. Né? Nesse caso, o seu lá é satisfatório e insatisfatório? Não, aqui é de 1 a 5. 1 a 5. Exato. O nosso aqui hoje está insatisfatório e insatisfatório, a ANAC mudou. Eu também preferi o processo de 1 a 5, porque você tem um gráfico. Exatamente, eu consigo ter uma curva de crescimento do conhecimento de aprendizado. Exatamente. Então, aqui só para, a gente não vai detalhar, entrar a fundo, mas eu vou desde a aplicação de procedimentos, então mais uma vez estou analisando um hard skill, comunicação. Aí comunicação, o que é nesse item comunicação? Não é só o ATC. O ATC é o mínimo. Com o colega, a leitura de um checklist. Então, às vezes, o colega, vou pegar um exemplo aqui errado, né? O cara vai lá, deu uma pane, engine fire, aí o cara solicita engine fire checklist. Aí o cara pega lá o QRH, começa a ler sozinho, aí ele faz ele meio que quer abraçar aquela emergência, aí ele abaixa, fica ali com o livro, lendo, né? E a operação vai correndo, né? E o engine fire está lá, né? Então a comunicação envolve vários fatores, um simples é esse. É você, numa situação de anormalidade, os dois ter clareza um com o outro, né? As solicitações serem claras, serem respondidas com o objetivo, né? Não que seja um item disso, mas antes que vocês possam perguntar também, e o inglês? E o ICAO, né? Cara, o ICAO, por que hoje 99% exigido ICAO? Porque toda a documentação da aeronave, das aeronaves que voam hoje em companhia aérea, em táxis aéreos, etc., é em inglês. Então, o que a gente espera? O mínimo operacional para que você abra um QRH, saiba ler aquela emergência e saiba falar para o colega naquela situação de gerenciamento o que está realmente escrito lá, né? Uma das coisas que eu acho perigoso, né, é o cara não entender ou tentar traduzir um QRH para o colega. Aí imagina, numa emergência o cara está tentando ler, traduzir, explicar, vira um caos, né? Então, quando a gente fala de inglês e a exigência de um ICAO 4, etc., é para que a gente tenha um mínimo de qualidade para que essa comunicação seja feita ali de uma forma mais homogênea, tá? Gerenciamento do voo, né, a gente já comentou aqui. Liderança e trabalho em equipe. Mas isso aí é uma atividade para o comandante. Não, é uma atividade para os dois. Muitas vezes o primeiro oficial vai estar cuidando. Se vocês pegarem lá a lei do aeronauta, né? Vocês lembram o número da lei do aeronauta? 14.000. Bugou, né? Então, vão lá, estudem lei do aeronauta, depois a gente comenta sobre isso daí também. Na lei do aeronauta lá existe uma coisa que é o comandante, autoridade máxima a bordo, blá blá blá, vocês já sabem da maioria, né? Porém, ele pode designar a um colega
atividades que não se refiram ali à segurança de voo. Quando a gente fala do primeiro oficial, ele é um segundo em comando. Então o comandante, muitas vezes, a gente precisa delegar algo para ele, de grande importância, e ele precisa dar tratativa, ele precisa saber lidar com as pessoas, lidar ali com abastecimento, né? Muitas vezes a gente na nossa rotina, né, falar um pouco de Connect, só pelo comandante e copiloto, a gente precisa delegar para eles para que ocorra eventos ali na aeronave, um catering chegando, um abastecimento, que é uma atividade crítica, etc., que ele faça com a melhor destreza possível, que administre toda essa informação da melhor possível. Tá? Consciência situacional. Isso, gente, vocês que são instrutores, percebam, talvez vocês tenham o mesmo feedback que eu estou dando. É uma das coisas que a gente mais vê falha. E a gente tem que tentar trabalhar isso muito bem. Primeira coisa, aí opinião própria, tá? Como que eu acho que a gente melhora a consciência situacional lá na base? Preparo, planejamento do voo. É aquela velha frase, o planejamento do voo começa na noite anterior. É verdade. Então assim, quando eu recebo a minha escala, tá lá, vou fazer 2 trechos lá em Recife. Se eu nunca fui, nem se fala. Mas se eu já fui, eu não deixo de ir lá abrir, olhar o NOTAM daquele lugar. Dou uma olhada na nossa operação, a gente voa para algumas localidades que carecem de informação ali, né, etc. Eu abro um Google Earth, tento entender ali como que é a zona de aproximação. A gente tem muita documentação da empresa, manual de rota, etc. Olho tudo para que eu chegue naquela localidade preparado. Então, consciência situacional não é só ali do voo em si, né, se ele está nivelado ou não, é consciência situacional de várias outras coisas, né, consciência situacional do que você realmente está lá proposto a fazer. Tá? Então, como aluno e como instrutor, cobrem entre vocês isso. Um bom briefing aumenta a sua consciência situacional, mas um bom estudo que você vai fazer um dia anterior ou durante um tempo anterior é fundamental. Tá? E, assim, só para alertar vocês, conhecimento do IFR, o simulador. Por que vocês têm que treinar muito? Porque realmente é uma das coisas que mais reprovam. Consciência situacional. O cara inicia uma aproximação ou inicia uma decolagem lá e não está com a consciência, não fez aquele briefing de carta ou estudou. Porque uma coisa é o briefing de carta, que assim, vamos lá voar, aí vocês pegam a carta, começa lá, carta, index, tal, blá, 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 blá. Ótimo, você está lendo a carta. Mas você estudou a carta? Vou pegar um exemplo. Como que é feito isso na nossa rotina operacional lá? Estou voando com o Gabriel, né? Estou voando com o Gabriel. Eu sou pilot flying. A gente vai iniciar a descida lá para o Rio de Janeiro. Gabriel, Your Controls NTC, eu estou passando meu controle para ele. Aquele momento, que eu vou ficar ali em torno de uns 10 minutinhos ali comigo mesmo. Estamos em cruzeiro, tranquilo, ou seja, tem que ser feito com uma antecedência. Eu abri a carta. Eu li a carta. Então eu sei que se eu arremeter, eu vou ter que fazer uma curva para... Eu estou lendo para mim. Eu estudei a carta. Fiz o meu preparo, fiz a minha setagem de aviônicos lá e etc. Beleza. Gabriel, pronto para o nosso briefing aqui de descida? Pronto. Então, vou iniciar meu briefing. Aí eu faço aquele briefing de carta, mas eu estudei aquela carta. Eu sei do que eu estou falando ali. Né? E uma das coisas que a gente mais repara no simulador, fazem o briefing, etc. Isso o simulador desde a instrução, né? Não estou falando necessariamente da empresa. Faz o briefing, etc. Aí quando arremeteu, qual que é a altitude de restrição mesmo? Aí o cara vai lá, ele está voando na arremetida, guardado e tentando entender qual que é a altitude de restrição. Ou seja, ele só leu a carta, ele não estudou a carta. Tá? Então quando a gente fala de SOP, é uma das coisas, lá na empresa aérea, como a gente tem muitos voos, etc., para ter uma padronização, cara, o briefing de cruzeiro ele tem que ser muito bem feito. Porque a gente vai iniciar uma aproximação, eu estou iniciando uma descida, muitas vezes para um local que é minha primeira vez, né? Então eu preciso ter uma consciência situacional excelente ali, para que as coisas se desenvolvam. Tá? Então, quando vocês estiverem no voo na navegação de PP, PC de vocês, tragam isso. Tá? Vão falar, a partir de agora, instrutor, o controle está com você, não sei qual que é o callout que vocês usam, mas vamos fazer Your Controls, Your ATC, faz a sua preparação, vou fazer meu briefing, faz o seu briefing, o colega também tem que prestar atenção nesse briefing, né? E aí pega os controles de volta e vai para a execução. Então é importante ter esse timing, tá, de preparação. Falei do cruzeiro, mas em solo a mesma coisa. Antes do voo lá, vejam só, hoje no Aeroclube, vocês têm uma rotina corrida, mas é uma rotina tranquila. Agora imagine vocês lá em Congonhas, com 30 minutos de solo, cuidando do abastecimento, catering, etc, tripulação, e aí você tem que separar um tempo. Por isso que a gestão da carga de trabalho é importantíssima. Separar um tempo e falar, vamos para o nosso briefing. Eu sempre falo lá pro pessoal que a gente ensina lá na Conecta, se você fizer tudo o que está proposto,
no tempo certo, sem se dispersar com outras coisas, né, o voo sai no horário e você não precisa se preocupar. Aí é claro, existem exceções. Às vezes um determinado local tem algum problema operacional que gera um atraso, etc. Aí faz parte, aí a gente abraça a causa ali para entender e melhorar a qualidade da operação. Mas a gente tem que pensar dessa forma, tá? E conhecimentos que a gente já falou até agora, só vou reforçar. Então, conhecimentos é fundamental. Bom, resumindo, para a gente falar depois aí de seleção, etc. Gente, essa frase eu gosto bastante. Foi um conselho que uma vez me deram. O outro me deu. Troque a pressa por pressão. Existem outras frases também pelo mercado aí, que é melhor chegar no horário do que cair no horário, né? Mas essa frase já é meio pesada. Então, troque a pressa por precisão. Tanto para o voo, então assim, quando o papel nosso como gestor ali daquela aeronave, quando tudo começa a acelerar e você fala, pô, mas eu não estou acelerando ninguém. Cara, algo está errado. Então, às vezes, vem aquela pressão de A, B e C falando, etc. Daqui a pouco brota o cara do Q, tem comandante, assina aqui, não sei o quê. Essa pressa, né, essa pressão que está havendo, a gente tem que dar um passo para trás e falar, pessoal, calma aí, vamos lá. Vem você primeiro, tá aqui, ó, ok, entendi, volta. A gente tem que trazer o voo para o tempo normal. Ah, mas vai atrasar. Lembra que eu falei, se nós tripulantes cumprimos tudo, dá o nosso melhor, o voo não atrasa. Às vezes atrasa. Mas por quê? Porque outras variáveis, só que essas variáveis a gente tem que tratar elas, equalizar elas, para que o voo saia em segurança. Tá? Agora falando de carreira, por que tem uma imagem ali do golfe, do campo de golfe? Eu acho que essa imagem, ela traduz muito do sentimento, visão de todos nós aqui. Gente, carreira, principalmente a nossa da aviação, que é uma carreira linda, excelente, etc., mas árdua ali para você conseguir a tua primeira oportunidade, eu diria que ela é igual um campo de golfe. Para quem conhece o campo de golfe, ele é torto, ora tem morro, ora ele tem um vale, ora ele tem um buraco, e é ali que a gente tem que chegar naquele... Eu não sou um jogador de golfe, mas assim, a questão ali, um pouco que eu sei, quanto menos tacadas você der e chegar com a bolinha no objetivo, o teu jogo foi realizado com mais sucesso. Não é diferente da nossa carreira. Em que sentido? A bolinha, o buraco ali que vocês querem entrar é literalmente uma vaga, uma oportunidade, seja numa companhia aérea, seja num táxi aéreo, etc, etc. Tracem na vida de vocês uma estratégia para chegar nesse buraco. E controlem a ansiedade de vocês, eu sei, é natural, todo mundo tem, mas controlem a ansiedade e alguns anseios para que essa bolinha faça o caminho, não vai ser reto, mas que ela faça o caminho mais curto, mais objetivo. Por que a gente chega aí? Quando a gente fala dos anseios aqui, eu tenho certeza, você fala, pessoal, é o seguinte, ó, ali fora tem um guichê, coloca o seu currículo que a vaga é para o 777, copiloto, direto. Vocês não vão estar nem me ouvindo mais aqui, né? Vocês vão ter saído. Ó, o A350 é vaga direto. É lindo, né? É maravilhoso. Só que não é a realidade. E não é a realidade, não é nem do Brasil, é global, tá? São poucos países no mundo que têm a oportunidade que o Brasil tem. Aí você fala, pô, mas que louco, né? Se o mercado lá fora está mais aquecido que aqui, onde que você quer chegar? Essa experiência que a gente teve de ir algumas vezes lá para os Estados Unidos, dar instrução lá, conhecer mais o mercado de lá, me fez ter uma visão que é a seguinte. Até pouquíssimos anos atrás, para você entrar numa major airline, né, eu digo numa Southwest, numa United, né, que seriam as nossas empresas daqui, né? Lá tem maior quantidade, o mercado é mais pulsante, é um pouco, tudo que eu falar é multiplicado por algumas vezes, né? Mas quando você pensa no mercado lá, até pouco tempo atrás, o cara tinha que ter no mínimo 1.500 horas, 2.000 horas, uma série de exigências para uma oportunidade de copiloto de um A320, tá? De um 737. O Brasil, há anos, e eu não estou falando de agora, há anos, é um dos poucos países que com 500 horas de voo você entra numa aeronave dessa. Estou errado? É só vocês olharem os pré-requisitos aí, tá? Então a gente tem um mercado muito legal. Só que o que acontece? Se a gente não traçar, e aí eu falo, nada é certo ou errado. O ideal é você saber o que você quer para você. Pensar, falar, ó, traçar um objetivo. Meu objetivo, eu quero expatriar um dia. Cara, você vai ter que traçar uma carreira para você expatriar da melhor forma. Então, você está dizendo para você mesmo que você não quer estar onde? No seu país.
Então você vai ter que pesquisar, você vai correr atrás de formas de alcançar esse objetivo. Isso pode ser bom para o Gabriel, mas pode não ser bom para a Luísa, por exemplo. Então assim, não adianta vocês olharem só o mercado, falando, não, eu vou para aquela aeronave, eu tenho que ir para aquela aeronave. Olhem as oportunidades que existem na porta de vocês. Não adianta você estar com 500 horas maluco para voar um 320, mas não é a porta que está aberta para vocês agora. Tá? Então, esse traçar a meta e traçar um objetivo faz parte dessa fase. Tá? Tenham precisão. Eu sei que a pressa, né, aquela angústia de entrar e vai e não chama, ou às vezes não tem aquela quantidade de horas para participar de uma seleção. Calma, traça uma meta. Às vezes a meta não é nem o voo. Né? O que eu vou explicar? Por exemplo, tem colegas, né, às vezes a gente está, eu e meus colegas aqui, a gente recebe o currículo e o cara não tem os mínimos para entrar na empresa. E aí ele fica 3, 4 anos batendo cabeça para ter aqueles mínimos, sendo que a porta não é aquela. Né? E aí eu falo com orgulho, assim, a Azul é uma empresa, né, que ela valoriza o profissional que está lá dentro. Então hoje, na Conecta, existe N primeiros oficiais, e esses primeiros oficiais já estão virando comandantes agora, que foram agentes de aeroporto, comissário, foram outras carreiras que era a porta que estava aberta naquele momento. Então, tracem um caminho. Fala, pô, eu não tenho como entrar ou ter aquele mínimo de horas agora. Não fica batendo cabeça 2, 3 anos. Olhe para o que tem em volta. Né? Às vezes é o primeiro emprego da sua vida, então às vezes não vai ser como piloto, vai ser como uma outra área para que você chegue numa qualidade de horas, numa qualidade de requisitos. Tá? Como instrutor de voo, a mesma coisa. Eu sei que muitos, só para ter uma ideia, que vocês estão com uma média de quantas horas? Totais. 750? 450. 300. A média eu acho que é umas 200 e pouco. A média aqui. Uma média que é isso. Uma média é isso, certo, perfeito. Então assim, com essa média, o que tem de oportunidade para vocês? É continuar dando uma boa instrução aqui, é abrir uma vaga, por exemplo, no Azul Conecta, às vezes no táxi aéreo, etc. E aí muitas vezes a gente reprova colegas, né, isso já no processo interno ali, que a cabeça dele está na porta errada. Às vezes o cara ele não está voando certo o avião que ele está naquele momento, mas ele está pensando lá no 320 e não voa direito que ele está voando agora. Tá? Então pensem nisso, tracem uma meta. Então, meu objetivo é ir para aquela empresa, tá, beleza. Às vezes o foco não é uma empresa, às vezes o foco é para aquele tipo de aviação. Nem eu, por exemplo, meu caso, eu sempre sonhei e objetivei linha aérea, voo regular, né, voo, né, igual a gente opera lá na Azul Conecta. Então a gente vai trazendo, às vezes, né, o caminho é meio sinuoso, mas a gente vai trazendo o nosso objetivo para aquele. Tá? Muito bem, aqui